Boa tarde, meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, sou assessor de investimentos, sócio da Valor Investimentos, escritório credenciado a XP. Venho trazer aqui para vocês quais foram os principais acontecimentos desse mês de janeiro, que foi um mês bastante atípico. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu e o que a gente espera também para os próximos meses. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês e vamos nessa. Então, pois bem, resultado aqui do mês de janeiro. Tá, eu trouxe aqui os outros anos também, porque como o mês de janeiro é o primeiro mês do ano, não faria muito sentido olhar janeiro e acumulado de 2022. Então, deixa eu só reduzir essa caixinha aqui para o canto e vamos começar aqui as explicações. Então, o que aconteceu aqui no mês de janeiro? O Bitcoin fechou em 16,7%, então $38.500 ali o Bitcoin praticamente, bastante acompanhado ali pelo movimento de baixa das ações americanas, tá? E aí vai um ponto de alerta, né? Essa commodity digital, que deveria servir ali como uma reserva de valor ou eventualmente como uma proteção contra quedas, parece que não está desempenhando esse papel ao longo do tempo, tá? Mas, enfim, é uma moeda ainda muito nova e bastante volátil, natural que tenha essas oscilações, dado que 2021, 20, 19 tiveram essas valorizações aqui bem expressivas, tá? Então, concentrando nossas atenções aqui em janeiro de 22, o petróleo, né, foi cotado ali a mais de 91,2 dólares o barril do petróleo, e aí, ponto de atenção é a própria tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba impactando, né, um pouco mais ali o preço do petróleo, então é de se esperar que uma tensão política nessa região possa diminuir a oferta do produto e, naturalmente, aumentar o preço. Tá? Ouro caiu 1,8%, e agora a gente entra aqui na parte mais interessante, né? Euro, dólar, bolsa americana, o que aconteceu com essa turma toda para cair dessa maneira? Então, quando a gente olha o dólar, né, a queda da moeda americana, ela se deve basicamente pelo grande fluxo de capital estrangeiro, que nesse momento procura ativos de países emergentes, pela incerteza da economia americana. Né? A gente sabe que juros nos Estados Unidos também está subindo, e eles também estão em busca do que a gente chama de ganhos de carry trade, de juros do Brasil. O que é isso? Né? Significa que enquanto o Banco Central brasileiro sobe juros e os juros americanos se mantêm a 0 ou 0,25 ano, o diferencial da taxa de juros é muito grande, então vale a pena sim trazer um pouco de dinheiro para esses países emergentes, por mais que eles sejam arriscados, dado que a taxa de juros e o prêmio pelo risco está bastante atrativo. Tá? Então, vamos entrar aqui um pouquinho mais na Nasdaq, Dow Jones e S&P, porque o dólar caiu 4,8%, tá? Nasdaq caiu 8,5%, Dow Jones 3,3% e S&P 5,3% no mês. Um comportamento que a gente não observava aqui em 2021, 2020 e 2019. Então, assim, bastante importante a gente entender o que aconteceu com essas três bolsas. Então, vamos lá. Né? Primeiro ponto, né? S&P 500, ele teve seu pior mês, menos 5,3%, desde março de 2020. Né? Então, as ações já sofreram correções consideráveis desde seus picos. Né? Contudo, os principais índices americanos, eles ainda não estão baratos. Então, é importante deixar isso claro, tá? Para quem quer montar posição ou não tem, ok, vale a pena ir comprando, mas saibam que o S&P 500, ele negocia um múltiplo, né, que é o preço por lucro, de 24,4 vezes, versus a média dos últimos 5 anos, que é de 22,6, enquanto o Nasdaq negocia um PL de 35,6, versus a média dos últimos 5 anos, que é 28,6. Então, né, apesar do otimismo recente ter levantado um princípio de um rally desses índices, o mercado ainda, né, pode não ter achado um fundo. Então, é necessário ter cautela e evitar nomes que são principalmente aqueles nomes especulativos. Mas não dá para negar também que algumas oportunidades já começaram a aparecer. É importante que isso fique no radar dos investidores. E daí, o que aconteceu, então, né, com o restante da Bolsa, né, para a gente ter visto esse movimento tão negativo nas bolsas americanas? A resposta está aqui, né? A ata do Banco Central americano, que é o Fed, de 27 de janeiro de 2022. Então, o que o Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, o que ele declarou? Deixou 3 pontos muito claros. Né? O primeiro, que o Fed não tem mais dúvida de que a inflação americana
ela está elevada demais. Então, até pouco tempo atrás, o discurso era que a inflação era temporária, não é mais esse discurso, né? Então, a situação não melhorou desde a última reunião de dezembro e, de fato, ela piorou, né? Disse o presidente do Banco Central comentar esses resultados. Então, atualmente, né, ela está em 7% no ano calendário de 2021, quando medida pelo CPI, e 5,7% lá nos Estados Unidos, né, nos últimos 12 meses até novembro, medida pelo Índice Personal Consumption Expenditure, que é o PCE. A inflação está muito acima da meta, que é 2% ao ano, e que deve ser perseguida pelo Fed. Então, é importante te lembrar que o Banco Central ele tem sempre a responsabilidade de entregar a inflação, né? Quando a inflação sobe muito, o mecanismo, o instrumento que ele tem para conseguir voltar a inflação para a meta é subindo taxa de juros, tá? Então, mais do que isso, o importante destacar também que nos Estados Unidos, diferentemente da economia brasileira, a economia americana, ela está aquecida. O desemprego está em 3,9% lá, perto das mínimas históricas e em linha com o que o Banco Central considera na prática aquilo que a gente chama de pleno emprego, né? O segundo ponto que chamou atenção nessa ata do Banco Central é que os juros vão subir e logo. Então, desde março de 2020, os Fed Funds, equivalente à taxa Selic nossa aqui brasileira, eles são mantidos na faixa entre 0% e 0,25% ao ano. Na prática, é como se esses juros fossem nulos, né? Só que o presidente do Banco Central ele praticamente garantiu que haverá uma alta em março agora. Ele não citou os números, mas as expectativas são de que vai ter um avanço de 0,5 pontos percentuais. No entanto, o discurso mudou, né? A nova palavra agora do Banco Central é agilidade. Então, o presidente do Banco Central ele disse nada menos do que 3 vezes durante a sua entrevista coletiva, concedida depois da reunião que a autoridade monetária americana será ágil ao combater a alta dos preços. Então, novamente, é uma postura mais conservadora, né? E aí, também, né, até antes da reunião, a projeção era de que haveria no máximo 4 altas de juros nesse ano, né, todas de 0,5 pontos percentuais, de modo que o taxa de juros americana encerrasse 2022 em 1% ao ano. Agora, já existe a hipótese, né, o mercado já começa a trabalhar com a possibilidade do Banco Central americano aumentar as taxas de juros até 1,25%. Tá? Apesar de ser pouco comparado com os nossos atuais 10,75, é uma sinalização que prejudica bastante, principalmente aquelas empresas americanas que têm o valor no futuro, e aí basicamente tecnologia. Tá? E aí o terceiro ponto nessa ata é que o Fed também comentou que ele vai zerar os estímulos à economia postos em março de 2020. Então, se vocês lembram lá, o balanço do Banco Central aumentou muito, ele injetou muito dinheiro na economia, né? Então, ele levou o balanço a uma cifra impressionante de 8,9 trilhões de dólares. E aí, Powell afirmou que esse processo deverá começar paralelamente à elevação dos juros. Então, antigamente, a gente acreditava que primeiro ia se elevar os juros, depois ia começar a desestimular, recomprando, colocando de volta esses títulos ao mercado. Mas, na verdade, ele vai fazer essas duas medidas contracionistas ao mesmo tempo, ainda no primeiro trimestre desse ano. Então, além de reduzir o tamanho de suas posições, o Banco Central vai reduzir sua ênfase em títulos lastreados em ativos imobiliários, como os papéis privados garantidos por hipoteca, e concentrar os investimentos em títulos públicos. A meta, informou o comunicado da reunião, é reduzir o impacto sobre a alocação setorial de crédito na economia. O impacto de todas essas novas informações foi uma correção nos mercados americanos, com quedas nos principais índices de ações. Então, a explicação por que a gente teve esse mês tão ruim aqui no mercado americano foi isso. Foi a ata do Banco Central dizendo que agora eles estão começando a apertar o cinto e diminuir os estímulos, tá? Seguindo aqui em linha, então, o IVVB11 nada mais é do que a mistura, né, do desempenho do S&P com o desempenho do dólar. O dólar caiu, né, esse mês de janeiro, ou seja, o real se valorizou, e o S&P também caiu. A performance das empresas americanas também foi abaixo. Então, quando você considera esses dois índices, você chega aqui a um resultado bastante ruim para o índice do IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500 e também é exposto à variação cambial. Quando a gente passa para o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, que é o IFIX, aí a explicação é um pouco mais diferente. O que aconteceu aqui no mês de janeiro, principalmente no finalzinho do mês de janeiro? Tá? Então, no dia 25 de janeiro, a CVM ela publicou uma decisão sobre o Maxi Renda, que é o maior fundo imobiliário do mercado em número de cotistas, vedando a distribuição de rendimentos aos cotistas com cálculos baseados em regime caixa, mesmo quando excedem os valores reconhecidos no lucro do exercício.
Então, a medida que inicialmente se refere apenas a esse fundo foi uma conduta advinda da área técnica da CVM, dado questionamentos relacionados à distribuição do fundo, mesmo com prejuízos contábeis. Então, o que incomodou a CVM? Se incomodou o fundo que tem um prejuízo contábil, uma desvalorização dos seus ativos, continuar distribuindo dividendos baseado em regime caixa, o dinheiro que está em caixa, e não num regime contábil, num lucro contábil, provavelmente que deveria vir de valorização dos seus imóveis, por exemplo. Né? Então, já que o regime adotado de distribuição do fundo é regime caixa, o excesso distribuído aumentaria os prejuízos acumulados desses fundos imobiliários de forma recorrente e, portanto, não poderia ser classificado como rendimento, mas sim como amortização do custo de capital investido pelos cotistas. Então, a CVM ainda está querendo dizer assim, você quer distribuir seus dividendos? Pode distribuir, só que não vai ser como dividendo, como distribuição de lucro, vai ser como amortização. Qual que é o problema disso? A amortização incide imposto de renda, enquanto dividendos não incide imposto de renda. E aí a gente sabe que isso gera uma insegurança jurídica enorme, porque a lei 8.668 de 93 diz que 95% do lucro em regime caixa, não é regime contábil, ou seja, os fundos, em teoria, não estão fazendo errado, né? Deve ser distribuído no semestre, portanto, essa medida é eventualmente implantada, né, por entendimento dos fundos imobiliários, vai ter um prejuízo ali para o mercado como um todo, porque, por um lado, era 100% isento de imposto de renda, agora, se for como amortização, incidiria imposto de renda. Né? E aí, de tudo que foi dito e lido aqui no mercado, o que eu acho importante, uma das opiniões aqui mais sóbrias que eu acompanhei, já vimos que isso caiu por terra, a CVM voltou atrás, e aí é uma argumentação um pouco mais simples para a gente poder entender o que está sendo discutido e por que eu continuo acreditando que os fundos imobiliários vão passar liso dessa intervenção da CVM. Tá? Então, perguntemos, por exemplo, uma pessoa que compra um imóvel, né? Usa isso como um exemplo. Né? Quando esse bem passa a valer menos, né, esse imóvel, o proprietário ele não deixa de receber aluguel. Assim, não faz sentido um fundo que tem um ativo que passe a valer menos deixar de distribuir o rendimento daquele ativo. O valor desse ativo não interessa. Então, a gente acredita que, por conta de um entendimento simplista como esse, né, mas essa confusão contábil, essa preocupação grande que foi gerada na classe de ativo de fundos imobiliários, ela tende a se dissipar ao longo do tempo. Tá? Pois bem, dito isso, então a gente viu aqui o IFIX caindo 1%, e temos o Ibovespa subindo 7% na contramão da Bolsa Americana. Então, o que aconteceu em janeiro, né? O real se valorizou porque o dólar caiu, e a Bolsa Brasileira subindo 7%. Então, o que está acontecendo aqui na Bolsa Brasileira? Então, a gente vê três principais, uma combinação de três fatores que podem estar influenciando os bons ventos aqui para o nosso mercado brasileiro. Então, primeiro, é uma rotação global de crescimento para o valor, ou seja, né, os investidores estão deixando de colocar dinheiro em empresas especulativas e de crescimento de tecnologia que tem um valor lá no futuro e voltando para aquelas boas e grandes empresas pagadoras de dividendo, mais conservadoras. A gente sabe que no Brasil, né, nossa bolsa é metade commodities e bolsa e banco, praticamente, que são empresas robustas, que têm décadas de operação e que são empresas de valor. Então, provavelmente os investidores estão migrando para essas empresas de valor. Esse é o primeiro fator que ajudou a Bolsa Brasileira. Segundo ponto, a própria exposição a commodities, né, trazendo claros riscos de alta para os lucros. Na medida que petróleo sobe, minério de ferro sobe, entre outros commodities, isso favorece a Bolsa Brasileira, favorece Vale, Petrobras e assim por diante. E o terceiro ponto, que a gente não pode ignorar, é que a nossa Bolsa ficou sucateada durante o ano de 2021. Então, a performance aqui foi menos 11,9%, contra altas expressivas da Bolsa Americana. Então, o que aconteceu? Os múltiplos de entrada ficaram muito baixos, as nossas ações estão baratas. Né? O preço sobre lucro projetado está ao redor das mínimas dos últimos 10 anos. Então, quando eu comentei com você que o preço sobre o lucro das ações americanas está caro, né, nas ações brasileiras é o contrário. Então, dito isso, né, isso explica os principais três fatores que fizeram com que a Bolsa Brasileira subisse tanto. Tá? Poupança, aquela coisa horrorosa de sempre, né, perde para o CDI, mas, enfim, quer queira, quer não, né, o CDI 0,8, a poupança 0,6 é uma rentabilidade positiva. A Selic está em 9,25, mas a gente sabe que agora no comecinho de fevereiro já subiu para 10,75. Né? O IGPM fechou em 1,8, o índice que corrige a inflação de aluguéis, e o IPCA
em 0,6. Então, Selic, o Banco Central levou para 10,75. Com isso, a taxa básica retornou para os 2 dígitos, coisa que não acontecia desde maio de 2017. E aqui no IPCA em 0,6, alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, o governo tentou passar ali um PEC dos combustíveis, né, tentando reduzir os impostos sobre a comercialização de combustível, depois ficou só no diesel. Enfim, o fato é que menos arrecadação tende a deteriorar o cenário fiscal com uma renúncia tributária, menos tributo sendo arrecadado. Por outro lado, a gente sabe que se o combustível diminui, né, o IPCA de 10,1 do ano de 2021 ele foi bastante impactado por combustíveis e energia elétrica, né, 3 pontos de combustíveis e 1 ponto de energia elétrica. Então, se reduzir o preço de combustível, a curto prazo pode diminuir, sim, o índice de inflação. A longo prazo pode causar algum tipo de insegurança fiscal e aí o tiro sai no pé e a inflação volta a subir. Tá? Outro ponto, a elevação dos próprios preços do petróleo, né, coloca em risco essa desinflação global, um panorama internacional. A gente sabe que a Rússia está brigando com a Ucrânia, então, quer queira, quer não, causa instabilidade e o preço subindo pode fazer com que a inflação também suba, né? E um pouco menos preocupante, mas não deixa de ser um ruído, né? Os servidores públicos também pressionando ali por um aumento salarial, chamou a atenção isso do mercado, mesmo com as manifestações menores do que a expectativa. Então, é importante a gente saber que qualquer coisa que esteja fora do orçamento de 2022 é um risco para o cenário fiscal e, consequentemente, para a inflação brasileira, certo? Dito isso, pessoal, então aqui está só um resumo da ata do FED, que não tem dúvidas que a inflação está alta, juros vai subir, Banco Central vai começar a ser mais conservador, o Ibovespa, empresa mais de valor, exposição a commodities tende a andar melhor, né, e as ações de commodities principalmente também estão baratas, e como fechamento de mês, essa preocupação em relação aos fundos imobiliários, que na minha opinião não vai para frente. O Banco Central levou a taxa Selic para 10,75, que é uma pena. Para quem é empresário sabe quão difícil é concorrer com uma taxa dessa, é um desestímulo para o empreendedorismo, mas enfim, é um remédio necessário para conter a inflação. PEC dos combustíveis, tensão geopolítica Rússia-Ucrânia e pressão de servidores públicos para aumento salarial. Aqui a gente termina aqui a nossa apresentação com o relatório Focus, mostrando quais são as projeções, né, da mediana do mercado para o IPCA em 2022, 5,38, para o IPCA em 2023, 3,5. Né? O PIB, 0,30, 22, 1,55, 23. Câmbio a 5,60, 5,50. Muito embora existem vários fatores e vários estudos e metodologias que indiquem que o preço justo do dólar deveria ser algo perto de 4,50 a 4,60. Tá? Primeiro, porque a nossa Selic subiu muito, então é atrativo, traz dinheiro para cá. Segundo, porque as commodities estão muito caras, é atrativo também, traz dólar para o Brasil. Então, eu entendo que o câmbio só não caiu porque a gente está num ano de eleição e tem um risco fiscal muito grande. Na hora que algum candidato aí minimamente demonstrar responsabilidade fiscal, né, de uma maneira um pouco mais prática e convincente, provavelmente o dólar vai cair. Tá? E a Selic, né, projeção de fechamento em 11,75, ou seja, tem mais uma alta prevista aí ao longo desse ano, e para o ano de 2023 ela já começa a cair, e a projeção é que ela termine a 8% ao ano. Pessoal, está aqui o meu contato, muito obrigado pela atenção. Se você achou que esse vídeo ajudou, e tem pessoas no seu círculo próximo, familiares, amigos, pessoas que vocês confiam, que ficariam felizes de ter uma assessoria especializada, individualizada e competente para poder auxiliar nesse caminho de investimento, por favor, passe o meu contato, que eu vou ter um grande prazer em ajudar essas pessoas a investir melhor. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.